Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Ouve quando Cristo, o amado meu voltando, vindo céu, o povo seu buscar, no lar eterno, eu quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Maravilha, maravilha. Vamos começar já já, tá bom? Vamos escutar mais um hino. Tenha um pouco de paciência, porque é um momento especial. Nós vamos falar, ouvir, orar e louvar. Esse é um momento de louvor. Às 11 horas, em ponto, nós começaremos, tá bom? O mercado
vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu amor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trens vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam para a destruição. As cidades estão desertas, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me multidão subindo aos montes celestiais, o céu está se abrindo, o bendito Senhor. O som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluia, São Cordeiro, nós chegamos para louvar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vem me buscar. Quarteto Giliardi, o Rei está voltando. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado porque estamos no teu santo sábado. Iremos falar da tua palavra. Queira nos ajudar, Senhor Deus, a contemplar as verdades que tem em teu coração, para que o nosso povo, as pessoas possam receber de ti, Senhor, o conhecimento, a paz, a transformação que há em Cristo Jesus. E é no nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém. Tá tudo bem aí com você? Amém. Isso é muito bom. Hoje nós vamos falar, dar continuidade, porque na verdade iniciei ontem falando sobre Paulo, peregrino de Jesus, né? É quase que um Abraão do Velho Testamento, Paulo do Novo Testamento. Ele não tinha parada. E é muito importante nós estudarmos a vida deles e de Paulo também. Por quê?
Porque é o exemplo que nós temos que ter de vida, é o espelho que nós temos que ter em nossas vidas cristãs. Porque, veja bem, a simplicidade, ela não cabe dentro do evangelho, da religião fora o evangelho. Os religiosos não são simples, eles são autoritários, né? Eles são pessoas que ordenam, comandam, se acham, veem salvação em si e não mais em ninguém, porque eles são religiosos, cumpridores de normas e regras e criam isso dentro deles de uma forma tão forte que eles perdem o controle do seu narcisismo. Aí é difícil lidar, mexer e trabalhar com eles. Nós vamos aprender isso hoje. Paulo e seus amigos se tornaram transformadores da terra. Isso é muito importante para nós nos colocarmos numa visão da vida dele, na visão que nós temos de nós. Porque o espírito que estava sobre Paulo pode, deve estar sobre nós. Então, qual é a diferença? São alguns pontos. Hoje nós vamos falar de um ponto muito importante. Mas antes, eu quero ler alguns textos da Bíblia para que a gente possa sentir na alma a maravilha do que Deus fala sobre ele e que pode ser transferido para nós. Eu engulo tudo. O que Deus fala para Paulo, eu já trago para mim. Não tem conversa. Se é para ele, é para mim também. Em Atos 13:2 diz assim: enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Atos 22:14 diz assim: em seguida ele me revelou o Deus dos nossos antepassados, de Abraão, Isaque e Jacó, né? Te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvir a palavra da sua própria boca. Atos 22:21. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Paulo, judeu e cidadão romano, recebendo ordem de Deus. Em Atos 25:22 diz: então o rei Agripa propôs a Festo: pois eu também gostaria de ouvir esse homem. E aí Festo respondeu: então amanhã o senhor ouvirá. Paulo estará diante de Agripa e esteve na sua corte. Aí, para nós finalizarmos a leitura, em Jeremias 1:5 diz: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para todas as nações. Romanos 1:1, Paulo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não tem muito o que se falar dessas notas, dessas pérolas da Bíblia. É muito lindo e muito rico. Agora, Saulo, ele, quando o Espírito entrou sobre ele, arrebentou no seu peito como se fosse uma contenção, uma barreira de proteção. Sabe aquela barreira que tem das águas, das represas? A de Paulo arrebentou. E aquelas águas fluíram como águas vivas dentro do seu coração. Ele se perdeu no mar da presença do Espírito Santo. Ele se entregou de corpo e alma à vida a qual lhe foi constituída por Deus do céu. Até quando nós vamos olhar o evangelho como algo pequeno, algo irracional, algo não peculiar nas nossas vidas? Até quando nós não vamos nos deixar se arrebentar por essa barreira, mas não só em emoções, porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que você fale e chora, e busca Deus, e fala que Deus é maravilhoso. Não! O que Deus quer é que arrebente essa barreira e você seja uma voz que flui, uma presença que acontece. Pessoas que têm a verdadeira função do Espírito, que é produzir as tuas bênçãos, bondades e amor. É isso que Jesus quer.
É por isso que ele nos chamou. E muitas vezes ele fez o chamado, você aceitou o chamado e parou. Aconteceu isso com Paulo, aconteceu isso na época deles. Quando eles se converteram, quando eles receberam o Espírito, eles ficaram em Jerusalém, acanhados nos seus cantos, fazendo seus cultinhos nas igrejas, só serviam para isso, mais para nada. Isso ocorre com a gente. É todo sábado na igreja, para casa e casa na igreja, e como se fosse tudo normal e vinculado à boa obra do Espírito Santo. E não é. É mentira. É religiosidade. É invenção. É uma forma de falar, Senhor, eu estou aqui, me perdoa. É tentar cobrir os nossos pecados indo para a igreja. Mas aquilo que Deus e Jesus quer da gente é muito mais do que isso. E eles estavam desse jeito. Sabe o que aconteceu na época? Quando mataram Barnabé, que ele foi apedrejado, porque Barnabé deu um canhão entre todos os que estavam ali ao redor dele, inclusive Saulo. Ele disse toda a verdade do amor da transformação, ou seja, ele chamou o pecado pelo nome da igreja, que guardava mandamentos, que guardava a religiosidade, que guardava o sábado, mas não prestavam para nada para o evangelho, nada para a palavra de Deus. Era apenas seres zumbis religiosos. E quando ele disse isso, ele foi apedrejado. E quando houve essas mortes, o que aconteceu? Aí houve um despertamento da igreja. E aí a igreja saiu para pregar. Aí Saulo se transformou e ficou 14 anos estudando a palavra de Deus. Por que tudo isso ocorreu com Saulo, que se tornou Paulo, segundo a palavra de Jesus? Porque ele disse, tu és um vaso escolhido. Ele busca em nossos corações a humildade para isso. Como eu sei o que é ser humilde? Primeiro, humilde, ele não tem que pensar em, tipo assim, ai, tadinho, cabeça baixa, quietinho, num canto da igreja. Isso não é humildade, não é? É pensar menos em si. Porque a palavra humildade vem da palavra humus. Você sabe o que quer dizer isso? A palavra humus quer dizer terra, quer dizer umidade, quer dizer humildade. Agora, por que Deus nos fez do pó da terra? Porque a palavra humildade, ela está ligado ao humus, à terra. Porque é um lugar onde a semente, ela tem boa chance de ser semeada. Essa é a palavra humilde, humus, terra, você, eu, meu coração. Um coração fértil, um coração sensível, um coração humano. Isso é humildade. Isso é o que Jesus quer dizer, é um bom campo, é um campo plantável. Desse campo, nasce o reino. Humus, humildade. É um coração que se deixa transformar, que se deixa aprender. E ele transforma todos os seus frutos em misericórdia, graça, lealdade. Tudo aquilo que o Filho do Homem foi. Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. Agora, o que é ser humilde? É ser discípulo, é estar pronto para aprender. Agora, ele é manso e humilde, eu sou prepotente e arrogante. Olha a distância do cristianismo. Porque Paulo se entregou a esse aprendizado. O humilde, ele é acolhedor. E Paulo ficou 14 anos para tirar aquela nhaca de Saulo, que era aquele homem religioso, ferrenho, matador, aquele que fazia as pessoas blasfemarem contra Deus. E Jesus colocou dentro daquela terra boa e fértil a sua palavra. Se você juntar Barnabé e todos os homens que andaram e conviveram com Paulo, não dá um Paulo. Ele foi acima de todos. Paulo foi um exemplo como Jesus de humildade, de aprendizado, de luta, de firmeza, de certeza e de frutos da fé.
Será que nós estamos vivendo esse fruto da fé? Será que o meu coração ele é humus? Será que ele é uma terra plantável? Será que eu estou partindo para esse caminho? Será que eu estou suplicando sabedoria para o meu Deus? Clamando a Ele para que Ele venha jogar sementes dentro da minha alma? O humilde aprende com o próprio erro. Ele não acerta sempre, mas ele capta, porque ele está sempre pronto a aprender. Isso é maravilhoso. Olha, o humilde, são os pescadores de homens, são aqueles que Jesus escolheu a dedo, escolheu Paulo a dedo, escolheu você a dedo. Você está consciente de que foi escolhido e chamado por ele? Eu estou. Eu não tenho dúvida nenhuma. E oro a Deus para que não deixe eu ter nenhuma dúvida. Eu me lembro que quando eu estava com o Demilson, na Praça da Sé, fazendo um trabalho para Deus, levando o Evangelho, porque eu aprendi com o Demilson as verdades da Bíblia, e com ele a jorrar água viva para as pessoas, em praça pública, em frente à catedral. Era um ímpeto que nós tínhamos, não dava para controlar. Eu me lembro que apareceu um senhor, entre tantos testemunhos, tantas coisas que ocorreram na época. Eu digo isso na minha vida, do Demilson, foram muitos anos ali. Mas comigo foram dois fatos importantes. O primeiro é que quando nós pregávamos, o Demilson falava sobre profecias, e nós tínhamos música, juntava-se 300 pessoas ao redor do que estava sendo falado. E as pessoas sedentas do que vinham aos seus ouvidos. E eu não tenho dúvida de que ali os anjos estavam ao nosso redor e o Espírito estava sendo derramado sobre aqueles corações, sobre aquelas pessoas. Então Deus me inspirou para pegar nome, CEP e endereço de todo mundo e enviar os estudos para a casa deles. E nós dávamos quase 500 estudos por semana, de tanto desejo e fome e sede de justiça que aquele povo tinha e que o povo tem. Por isso que somos chamados, por isso que somos Paulos, ou deveríamos, ou devemos ser Paulos, humildes como ele, aprendiz e transportador da mensagem. E um desses dias nós fizemos todos esses estudos durante meses. Não sei quem aceitou ou não, porque eu não acompanhei, porque era tudo pelo correio. Um senhor apareceu e me chamou num canto. Falou, posso falar contigo, jovem? Falei, claro. Ele falou, eu tive um sonho essa noite. Eu sou presidente e dono de uma rede de igrejas pentecostais no Brasil todo. E nesse sonho um anjo apareceu para mim e disse, vá na Praça da Sé, procure essa pessoa, desse grupo, e eu quero que você alimente a sua igreja com essa palavra. Aí eu falei, meu Deus do céu. Presidente, dono das igrejas, pastor de todos eles, eram acho que mais de 10 igrejas que ele tinha espalhado pelo Brasil. Humus, humilde na presença do Espírito, querendo aprender, querendo receber dos céus. Ele vivia aquilo que ele conhecia. E eu me lembro que eu fui pregar na igreja central dele, próximo à Praça da Sé, uma igreja enorme. Ele pediu para que eu levasse aquela palavra. Ele falou assim para mim, o meu povo precisa de alimento. E aí nós fomos levar a palavra na igreja dele, e eu fazia os estudos de Daniel e Apocalipse,
e colocava em caixas e ele enviava para todas as igrejas do Brasil. Nunca mais ouvi. Não sei o fruto, mas Deus disse que a palavra não volta vazia. E também não me importa, porque a partir daí já não é mais o meu trabalho. O teu e o meu trabalho é ser Paulo. É semear. É pegar a semente que Deus nos deu e não comê-las, mas semear em terra fértil. Porque elas existem. Por que tanto desânimo? Por que tanta falta de fé? Se não somos nós que vamos abrir portas, se não somos nós que vamos aguar e colher os frutos, é tudo capacidade dele. Prepotência e arrogância de alguém que se diz discípulo de alguém que é manso e humilde. Não combina. É hora de nós sermos humus, terra fértil, humildes, terra boa para que o Espírito entre e consiga fazer com que essa semente frutifique e nasça nos corações daqueles a quem Deus tem preparado para o seu reino. Nada é mais agradável, nada é melhor. Está acima de todo o dinheiro do mundo, de todo bom carro, de toda boa fazenda, apartamento, casa. Está acima de tudo isso. É quando temos o nosso nome escrito no livro da vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito te tome, que a graça e a paz de Deus consiga multiplicar e frutificar uma humildade, uma terra que ainda está seca, precisando se tornar úmida para que Deus jogue as sementes dentro do coração. E que daí sim ela venha frutificar para a honra e glória de Deus e para a salvação das pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que você... nós vamos ter a semana de oração, tá? Eu vou publicar em breve qual será a semana das 7 frases que Jesus disse na cruz do Calvário. Ore por mim, eu estou orando por vocês. E que Deus te guarde, te proteja. E que você possa ser um servo do Senhor, na humildade do Filho do Homem. Até já. Até mais. Nós ouvimos ecoar, aleluia, São Cordeiro, nos cidadãos o Rei está voltando, o Rei está voltando, quando Deus está somando, meu nome a chamar. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um sábado no seu culto divino. Abençoe a nossa vida, o nosso coração nos dê humildade. Plante em nossos corações a tua palavra. Nos revele, Senhor Deus, a tua vontade. Coloque pessoas em nossos caminhos para que possamos ajudar, contemplar a tua face. Possamos tirar pessoas da miséria, da dor psicológica, da dor, da falta de carinho, de atenção, para que possamos ser um ombro amigo, para que possamos ajudar na parte financeira, para que possamos levar a salvação e colocar aos teus pés, para que eles possam estar também como a gente, escrito no livro da vida. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Tchau, gente. Até já. Encerrando, compartilha. Por favor.
Bora nessa.